E olha só, engenheiros civis, agrônomos e geocientistas participam nesta sexta-feira, dia 17, do pleito para a eleição do novo presidente da entidade, que será totalmente online, e a TBC abriu um espaço para que os candidatos possam expor seus projetos e suas ideias para o CREA aqui na sua telinha. Então, durante essa semana, nós recebemos aqui os candidatos, tivemos rodadas de conversa para conhecer melhor esses candidatos e hoje nós vamos conhecer o candidato Francisco Tomás Arruda, que já está aqui comigo. Muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Liz, a TV Brasil Central e o seu jornalismo lindo, maravilhoso dentro do Centro-Oeste. Para a gente começar, candidato, o senhor poderia se apresentar para a nossa audiência e também para aqueles engenheiros, e agrônomos que ainda não conheçam o seu trabalho? O senhor pode se apresentar, por favor? Sim, pois não. Boa tarde a todos. Eu sou Francisco Arruda, engenheiro eletricista, especialista em outras áreas da engenharia e da geociência, e estou aqui pela primeira vez no estado de Goiás, que é o nosso estado, de amo de coração, para colocar o meu nome nesse desafio de fazer a melhor presidência do CREA do estado de Goiás para todos os goianos, para toda a engenharia. A razão e o motivo que me levou a me motivar a isso, e estar como candidato, foi exatamente fazer um trabalho do CREA para os engenheiros, todos os engenheiros, não para uma minoria de engenheiros. Considero eu que a engenharia está precisando de homens que trabalhem de segunda a sexta-feira, de sábado e domingo, para fazer o melhor. E a nossa história se constrói com uma coisa chamada trabalho. Peço aí todo o apoio de todos os votos. E quem não que me conheça, olha a minha história, veja o meu perfil e busque as minhas raízes e as minhas origens e de onde eu venho para poder me avaliar melhor. Muito obrigado. E com base em toda essa sua história, candidato, o que o senhor avalia que lhe credencia para ser presidente do CREA? Qual é o seu diferencial? O meu diferencial é o trabalho. Número 1. Por quê? Com trabalho se constrói tudo. Com trabalho, visando os outros e não vivendo no mundo egoísta e patético. Ou seja, a engenharia precisa ser aberta para todos os engenheiros. Para os veteranos, lembrar que os veteranos estão aí, que a insatisfação de muitos colegas nossos está aí, presente no dia a dia, e é só fazer uma entrevista com os engenheiros. O que você sente do CREA nos últimos 20 anos? É essa a razão e o motivo número 1 da minha candidatura. Exatamente prestar serviço e trabalhar de qualquer dia da semana para que se possa escrever uma história e fazer a diferença daquilo que o CREA realmente faz dentro de uma Constituição do CREA e os seus estatutos para o qual foi determinado o seu trabalho. E quais são as suas principais propostas? Número 1, levar o CREA a todas as cidades que têm inspetorias, ou seja, todas as inspetorias. Isso fazer um trabalho itinerante, permanente, com vontade, como se esse dia fosse o último dia, levando o conhecimento, levando a melhor engenharia de todos os níveis da engenharia para aqueles que estão no interior, que não têm acesso à capital. E abrindo o CREA, tirando a presidência do CREA, colocando na parte inferior, para que ele possa ouvir todos os engenheiros e o que é que o engenheiro quer. Você perguntou, qual é o que te motiva? É fazer com que a engenharia tenha voz dentro do CREA. E aí, o senhor acabou de falar sobre o interior, sobre o CREA no interior de Goiás. Como que é a sua relação com os profissionais que trabalham no interior do estado? A minha relação, eu toda a vida não fui participativo, ativo dentro do CREA. Nunca participei ativamente dentro do CREA. Por quê? Não encontrei, não vi espaço e sabia que tinha pessoas que poderiam fazer, têm competência, mas não fizeram. Então, a engenharia que eu quero fazer para o CREA é levar cursos, é conhecimento, é abrir as portas, é gastar toda a grana que o CREA tem, que for para investir em treinamento e melhoria da nossa engenharia. A nossa engenharia está deficitária dentro das universidades, os laboratórios de todas as universidades. Nós não temos nenhum top de engenharia, trazer engenharia dos outros estados, de fora do país, para que os engenheiros tenham a capacidade de aplicar as tecnologias e os veteranos tenham a capacidade de poder integrar, ou seja, socializar, tirar o analfabetismo que todos nós mais velhos temos sobre a engenharia e que possamos usar os programas eficientes para que possa levar e fiscalizar
todas as instituições que precisam ser fiscalizadas para que se faça o cumprimento e não prostitua. E as pessoas que estejam aí não desestimulem a ser engenheiro. Ou seja, engenharia é o curso mais difícil que tem para se fazer. Ou seja, você termina a engenharia, você pergunta, o que é que eu vou fazer agora? A gente vê várias profissões que estão aí, e essa nossa engenharia é extremamente importante porque ela leva saúde, conforto à sociedade e tudo isso que você está vendo aí, dentro dos projetos, das arquiteturas, os salários baixos, a baixa motivação, o índice de abandono dos cursos de todas as engenharias desse Brasil Central e, sobretudo, do Estado de Goiás. Essa nós vamos fazer o reforço e o esforço para se fazer o melhor do ano de nós. Essa questão de ser presidente do CREA, eu só sei o que ela leva sobre as costas de quem for o presidente, muito trabalho. Só que ele tem trabalho, mas ele tem que ter disposição, vontade de fazer por outro, onde o egoísmo não prevaleça. Não se faça um CREA para eles, mas se faça um CREA para o presidente, não. Se faça um CREA para a engenharia, para os engenheiros. Ou seja, desprovido desse interesse aí de levar as coisas para o lado pessoal. Candidato, como que o senhor falou sobre a formação dos profissionais, né, de concursos, como que o senhor veio e falou também sobre a valorização da categoria com relação a salários? Quais são as suas ideias para a valorização profissional dos engenheiros, dos agrônomos que são ligados ao CREA, os profissionais são ligados ao CREA, e garantir pagamento justo, uma vez que essa é uma categoria que também tem muita concorrência, né? Isso já está dentro da lei. Qual que é o salário mínimo do engenheiro? Já tem qual que é o salário. Agora a questão, se o CREA não fiscaliza, não apoia, e as empresas vão sempre pedir desconto. Quanto que é seu salário? 10 mil? Dá para fazer por 9? Dá para fazer por 8? Dá para fazer por 3? Ou seja, e a gente está vendo tudo isso aí. Ou seja, a universidade não está dentro do CREA. O CREA não está dentro das universidades. Ou seja, essa parceria é imprescindível. Ou seja, vamos pegar o país de fora, a Alemanha faz isso. Ou seja, aquilo que se projeta, você vê hoje os cursos de mestrado, lindo, maravilhoso, que você trabalha para fazer um curso de mestrado, uma especialização, que serve como título, ele não desenvolve dentro da sociedade. Então, precisa do governo, do Estado de Goiás, precisa da Câmara dos Vereadores, precisa da Assembleia Legislativa, precisa do Senado, precisa do governo federal, do CONFEA. Ou seja, se não fizer um trabalho integrado, me engano é que eu gosto, que não vai conseguir fazer aquilo que se deve fazer para a sociedade. E quais são as suas ideias, candidato, para o combate da atuação, o exercício ilegal da engenharia? O exercício legal é através da fiscalização. É através de você mapear todos os bairros, todas as ruas, e o sistema está aí para fiscalizar. Ou seja, pedreiro, ele faz o trabalho de engenharia. Esse país nosso já tem uma coisa errada, não valorizar a engenharia, não valorizar profissional. Isso é uma coisa cultural do Brasil. Ninguém quer pagar projeto de engenheiro, quer de graça. Meu pai dizia uma coisa, não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender. E para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, gente, só lembrando que todas as perguntas que eu fiz para o seu Francisco Tomás Arruda são as mesmas perguntas que eu fiz também para os candidatos que já passaram aqui pelo JBC. Então, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse para a gente por que o senhor deve ser o escolhido como o próximo presidente do CREA. Fique à vontade. Essa avaliação tem que ficar com os nossos colegas engenheiros. Eu estou colocando o meu nome à disposição de vocês da engenharia para que coloque o voto em alguém que é diferente do que está aí. Com todo respeito aos colegas, os candidatos, que todo mundo busca e tem um projeto, mas o meu projeto é acertar como nunca foi acertado, e eu tenho sentido na pele e na carne isso mais de 20 anos dentro do Estado de Goiás, que não é coisa diferente dos outros CREAs. O gasto do engenheiro, o gasto do dinheiro do CREA é muito mal gasto. Ele tem que ser gasto com o engenheiro, com treinamento, com melhoria, com qualidade. Abrir a casa, que é dos engenheiros, não fechar e blindar a casa tirando até o cafezinho.
Tá certo, então, candidato. Muito obrigada pela sua participação aqui no JBC. Nossa equipe deseja aí para o senhor, se eleito, um bom trabalho e uma boa gestão. Muito obrigada. Muito obrigado, Liz. Muito obrigado à TV Brasil Central e obrigado a todos. Muito obrigado. E boa sorte aí nesse pleito de sexta-feira, viu? Muito obrigado. Bom trabalho. E, sobre essa nossa rodada de conversas com os candidatos à presidência do CREA Goiás, nós convidamos também os candidatos Lamartine Moreira Júnior e Denis Paulo de Oliveira Azevedo para também apresentarem aqui no JBC suas ideias e suas propostas, para a entidade. Mas, por motivos particulares, eles não puderam comparecer.